Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou começar meio que um novo quadro aqui no canal, que é falando sobre casos criminais. E eu vou começar com um caso que não é muito fácil, já vou começar com um caso difícil, que é um caso que eu acho muito triste, que é o da Dana Schlosser. Primeiramente, eu já quero avisar que se você for sensível, se você for menor de idade, se você tiver gatilho com qualquer tipo de violência, eu peço que você, por favor, saia desse vídeo. E eu também quero dizer que nada desse vídeo é feito com a intenção de ser sensacionalista. Tudo que eu tô colocando aqui é em memória das vítimas. Esse é um trabalho documental. E tudo que eu falar nesse vídeo foi encontrado por meio de notícias, reportagens e documentários sobre o que aconteceu na época. E isso se aplica para todo e qualquer vídeo sobre esse tipo de caso que eu fizer daqui pra frente. Enfim, eu conheci sobre o caso da Dina no TikTok gringo e eu vi que não tinha praticamente, eu acho que não tem nenhum, na verdade, vídeo em português sobre isso. Então eu resolvi traduzir alguns vídeos que encontrei, traduzir algumas matérias, documentários e, enfim, eu espero que isso sirva para manter a memória das vítimas e trazer também um pouco de conhecimento, porque esse caso mostra bastante pra gente sobre o que a negligência em relação à saúde mental, não tratar a saúde mental com a seriedade que ela deve ser levada, o que isso pode acarretar, e, enfim, é um caso bem triste. Bem, os pais da Dina se separaram quando ela tinha 5 anos, e aos 8 ela foi diagnosticada com uma condição chamada hidrocefalia, que é quando existe uma quantidade excessiva de líquido no crânio, que pode causar alta pressão craniana. A Dina acabou tendo que fazer 8 cirurgias no seu cérebro, coração e abdômen, até seus 13 anos, que fez com que as crianças que estudavam com ela fizessem muito bullying com ela, porque ela constantemente precisava raspar seu cabelo. Porém, quando ela foi para Marist College em Nova York, ela finalmente encontrou um grupo de amigos com o qual ela se identificava. Foi nesse grupo que ela conheceu então o John Schlosser. E demorou um ano para que eles realmente começassem a sair, mas eles se casaram em 1990. A Dina terminou a faculdade de psicologia então no ano seguinte, e todo mundo acreditava que o John, seu marido, estava terminando a faculdade de ciência de computação, só que ele na verdade só estava pegando o dinheiro da faculdade dos sogros dele, sem realmente ir para as aulas. Os pais dele até foram visitar ele para a formatura, só que logo depois os pais da Dina acabaram descobrindo o que ele estava fazendo. O casal então começou a trabalhar, mas eles tinham muita dificuldade de manter qualquer tipo de trabalho por muito tempo. A Dina acabou trabalhando com várias coisas, inclusive como enfermeira. Porém, ela não tinha muita paciência e ela odiava o fato de que alguns pacientes eram rudes com ela. Então, na menor inconveniência, ela acabava perdendo a paciência e, consequentemente, a razão e acabava sendo demitida. Após alguns anos do casamento, eles tiveram 2 filhas, a Brianna, que nasceu em 1995, e a Kesley, que nasceu em 1997. Mesmo com toda a situação da faculdade, a paixão do John realmente fez com que ele conseguisse um bom emprego na área da computação, e a família acabou se mudando para Fort West, Texas, nos anos 2000. O John ganhava cerca de $100 mil por ano, que era bastante dinheiro, então eles compraram uma casa bem grande em um bom bairro para que a Dina pudesse ficar com os filhos. Quando as filhas nasceram, a Dina teve depressão pós-parto e ela até começou o tratamento com remédio, mas ela parava de tomar eles toda vez que ela se sentia um pouco melhor, então ela não fez nenhum tipo de tratamento, na verdade, para isso. Com isso, a saúde mental da Dina não estava muito boa e ela se encontrava bem fragilizada por causa de toda essa situação. Logo depois de se mudarem, a família passou a frequentar a igreja Waterlife Church. O casal tinha vindo de famílias católicas, mas nenhum deles era realmente devoto até então. Eles passaram a dedicar quase 100% do seu tempo à igreja e viajavam cerca de 160 quilômetros quase todos os dias da semana só para irem à igreja. Muitos dos cultos poderiam durar até 10 horas da noite em dias que as crianças tinham aula. Isso fazia com que as crianças acabassem tendo que dormir muito tarde, tinham poucas horas de sono e muitas vezes tinham que dormir sem jantar. Quando os avós foram visitar a família, eles perceberam essa situação e eles ficaram bem preocupados com a situação das crianças. Quando a Connie, mãe da Dina, falou alguma coisa pra ela, a resposta dela foi, aspas, Deus me disse pra não fazer nada além do que eu tô fazendo, fecha aspas. A Connie, mãe da Dina, acabou então ligando pro pastor da igreja, que se chamava Doyle Davidson. Ele é bem importante para essa história. Mas ele acabou dizendo que a Connie era uma herege e que ela estava possuída pelo espírito da Jezebel. A Connie, então, ainda preocupada com a saúde dos netos, acabou levando a Dina junto com ela para a igreja, para tentar conversar com esse pastor e fazer com que ele entendesse o que estava acontecendo. O pastor, então, colocou a mão na perna dela e disse que estava liberando os espíritos que causavam seu mal de Parkinson. A Dina acreditava tanto nesse pastor que ela tirou todos os remédios do Parkinson da mãe dela da bolsa antes que ela pudesse voltar para casa.
casa. Por causa disso, no aeroporto, o mal de Parkinson da Connie piorou muito. E sem o medicamento, ela ficou praticamente paralisada. Ela passou a noite sentada no aeroporto paralisada e tendo defecado nela mesma, até que alguém finalmente notou que alguma coisa não estava certa e resolveu ajudar. Esse homem conseguiu mexer na bagagem da Connie e achou alguns medicamentos que tinham sobrado, deu pra ela melhorou um pouco, conseguiu embarcar e voltou pra casa. O Davidson e a igreja deles não eram uma igreja normal, e eu arrisco dizer que eles eram um culto, porque o Davidson era uma figura muito forte, ele tinha muita influência na vida dessas pessoas, e eles acreditavam cegamente em qualquer coisa que ele falasse. Ele era bem autoritário e ninguém conseguia duvidar de qualquer palavra que ele dissesse. Por isso, a Dina acabou ficando completamente sob seu poder. Esse pastor tinha começado a sua vida na Water Life Church em 1981 e ele acreditava ser um profeta que seguia instruções que eram dadas diretamente por Deus, o que de novo permitia que ele tivesse muita autoridade sobre as pessoas da igreja. Uma das mensagens que ele repetia em praticamente todo o culto e que ele dizia ter recebido de Deus era de que o espírito da Jezebel, uma entidade pagã que se manifestava pelas mulheres, estava liderando Plano, Texas, que era o lugar em que a igreja ficava. A igreja deles ensinava que a mulher sempre precisaria obedecer ao homem. E que se elas desobedecessem, elas não poderiam ter filhos. E que se uma esposa alguma vez questionasse o marido, ela seria possuída pelo espírito de Jezebel. O marido da Dina, o John, ele acabou deixando os sogros deles bem irritados depois daquela visita, quando ele disse que ele era dono daquela casa e dono daquelas pessoas, tanto a sua esposa quanto suas filhas. E aquela era uma mensagem que ele claramente tinha recebido do Davidson. Eles também acreditavam que toda e qualquer coisa poderia ser resolvida apenas por orações. Qualquer doença deveria ser resolvida por meio de orações e o uso de remédios era considerado bruxaria. A mãe da Dina, a Connie, ela havia trabalhado como enfermeira e teve uma vez que ela percebeu que uma das filhas estava com bastante tosse, então ela resolveu comprar um xarope para a menina e deu para Dina. Quando isso aconteceu, a Dina jogou o xarope fora e disse, abre aspas, nós usamos orações. As visões do Davidson, por sua vez, eram tão extremistas que uma vez ele disse que as duas garotas cristãs mortas em Columbine estariam vivas se a fé delas fosse forte o suficiente. O Davidson também tinha decidido que a sua esposa Patty havia sido levada por Jezebel. Em 1984, então, ele já não a considerava mais sua esposa, mesmo que eles nunca tenham se divorciado. Em 1987, ele disse que Deus já tinha dado uma nova esposa para ele, que era uma membra da igreja também casada chamada Lisa Staton. Ele teve um caso com a Lisa por alguns anos antes de contar realmente o que tinha acontecido pro marido dela, que se chamava J.R. Staton, até que ele resolveu anunciar que Deus havia dado a Lisa para ele. Porém, a Lisa disse pro marido que o Davidson estava mentindo, até que o pastor resolveu enviar um monte de e-mails para eles dizendo que aquilo era uma vontade de Deus, e foi até a casa dos Staton para tentar demandar que o J.R. desse a Lisa para ele. O J.R. voltou para casa e encontrou o pastor sentado em cima da esposa com as mãos no pescoço dela, quando ele dizia que ele tentava tirar o espírito de Jezebel do corpo dela. O J.R. acabou chamando a polícia, o David foi preso, mas os Statons preferiram não prestar queixa. Porém, eles ainda assim foram expulsos da igreja pelo Davidson por, abre aspas, se recusarem a fazer a vontade de Deus. Isso foi um assunto que o Davidson levava pro culto quase todo dia por anos, cultos em que ele xingava a Lisa de coisas bem pesadas e chamava o J.R. de traidor. De acordo com ele, toda essa situação havia sido montada pelo diabo para tentar destruir a sua igreja. Os Statons, por causa disso, acabaram tendo que se esconder e ninguém sabe onde eles foram parar. Logo depois de terem se mudado para Fort West, o John conseguiu um novo emprego que pagava muito bem. Ele faria cerca de $130 mil por ano, só que esse emprego só durou 3 meses. Depois disso, ele tentou se tornar um consultor trabalhando de casa, mas o dinheiro que ele fazia já não era suficiente para pagar as contas da casa. A casa que eles moraram, então, foi vendida em 2002 e o casal acabou se mudando para um apartamento em Plano que ficava bem perto da igreja. A família da Dina percebeu que ela só falava sobre a igreja 100% do tempo e que o pastor Doyle era o centro de todos os assuntos dela. Na primavera de 2003, a Dina engravidou novamente de uma menina que se chamaria Margaret ou Maggie. Em 9 de janeiro de 2004, então, a Dina deu à luz em seu apartamento. Mesmo ela só tendo dado à luz a uma menina, ela acreditava que ela estava grávida de gêmeos e que ela tinha dado à luz a um menino e uma menina, mas que o menino tinha morrido e já estava com Deus. Aqui, a história, infelizmente, vai começar a ficar um pouco mais pesada, então se você tem gatilho com violência, ou, enfim, se você é sensível, se você é menor de idade, eu peço que você, por favor, saia do vídeo. Eu não vou ficar chateada, de verdade, eu não quero ninguém ficando mal com isso, enfim. No dia seguinte a isso, a Dina estava lendo a Bíblia, como sempre, e a palavra corte saltou aos olhos dela. Ela imediatamente, então, tentou cortar os próprios pulsos e o John encontrou ela no banheiro, sangrando, só que ele se recusou a levar ela para o hospital,
Ele só cobriu os machucados com bandagens e orou. Depois de um tempo, a Dina disse pro psiquiatra que ela tinha feito aquilo de propósito para provar que Deus a curaria. Alguns dias depois desse acontecido, sem nenhum tipo de tratamento ou acompanhamento psicológico, a Dina achou que os personagens da TV estavam rindo dela e ela simplesmente saiu correndo na rua e começou a fugir. A Brianna, sua filha, estava na escola e a Maggie estava no berço. Mas a Kelsey, que no momento tinha 5 anos, começou a correr atrás da mãe na rua. A polícia encontrou ela a 3 quilômetros de distância e quando eles tentaram conversar e perguntar o que tinha acontecido, a Dina começou a gritar desesperadamente. Ela então deu entrada no Green Oaks, que era um hospital psiquiátrico, e depois de 2 dias no hospital, ela foi diagnosticada com psicose puerpal, que é basicamente psicose pós-parto. Por causa desse transtorno, ela deveria ser medicada e a Dina queria ficar mais tempo no hospital, só que o John não deixou. Ele disse que tinha orado para isso e que o melhor lugar para ela ficar seria em casa com as filhas. Logo depois que o serviço de proteção parou de olhar para Dina, ela parou de tomar os medicamentos que ela deveria estar tomando, já que ela acreditava que medicamentos eram bruxaria. A Dina então começou realmente a melhorar um pouco por causa dos remédios que ela tinha começado a tomar, e ela e a igreja dela viram isso como um sinal de que ela não precisava de remédios. Porém, depois de uns meses, a Dina mostrou que a psicose dela na verdade não tinha melhorado. Ela começou a fazer sons de animais selvagens e disse que conseguiu ouvir Jesus construindo um arco no seu bairro. Chegou a um ponto em que a Dina disse pro John que ela queria dar a Maggie, a filha mais nova deles, para o Davidson, que já era um homem bem adulto, porque ela acreditava que a filha deveria casar com ele em ordem que ela casasse com Deus. O John não levou nada disso a sério e, na verdade, ele não levava a saúde mental dela a sério. Ele constantemente tentava convencer a Dina de que ela não precisava voltar para o hospital e toda vez que os médicos iam checar a Dina para ver se ela estava bem, ele escondia tudo que ela tinha feito dos médicos, porque ele realmente não acreditava em medicina e ele não queria que ela voltasse para o hospital. Em 2 de novembro de 2004, a Dina passou dias acordada sem dormir nada lendo a Bíblia e convenceu de que ela e a sua filha deveriam ir para o céu a todo custo. Então, ela colocou música gospel no rádio, pegou uma faca de 22 centímetros na cozinha e cortou os 2 braços da sua filha Maggie. Ela então colocou a faca no seu próprio ombro e tentou cortar o seu próprio braço, mas ela não conseguiu. O telefone então começou a tocar, ela parou tudo o que estava fazendo e atendeu como se nada tivesse acontecido. Quando ela ouviu a voz do John no telefone, ela calmamente contou tudo o que ela tinha acabado de fazer. E o John, ao invés de ligar para a polícia, ele ligou para o pastor da igreja. O Davidson então ligou para sua amiga Carolyn, que por sua vez ligou para Dina e enquanto elas estavam no telefone, um colega de trabalho da Carolyn acabou ligando para a polícia. O operador de polícia acabou ligando para Dina e ela calmamente respondeu às suas perguntas. Quando ele perguntou o que ela tinha feito, ela deu vários detalhes e explicou calmamente como se nada tivesse acontecido tudo o que ela tinha acabado de fazer. Quando a polícia chegou, eles encontraram a Maggie deitada no seu berço, eles desesperadamente levaram ela para o hospital, mas ela não resistiu. A Dina, quando abriu a porta para os policiais, ainda estava segurando a faca e quando eles perguntaram por que ela tinha feito isso, ela respondeu, aspas, eu precisava, fecha aspas. Em relação ao julgamento, ela foi considerada não culpada por razões de insanidade e foi enviada para North Texas State Hospital, até que ela não fosse mais considerada uma ameaça para ela mesma ou para terceiros. Durante o julgamento, houve bastante interesse e atenção para sua devoção à Water of Life Church, e o Doyle Davidson, por sua vez, disse que mal conhecia o casal. Depois de algumas medidas restritivas, o John conseguiu a guarda das meninas de volta, depois de uma longa luta judicial. Ele pediu o divórcio e nesse divórcio teve uma cláusula que não permitia que a Dina chegasse perto das filhas. Em 2008, Dina Schlosser foi solta com a condição de que ela visse seu psiquiatra uma vez por semana pelo menos, que ela tomasse anticoncepcional e que ela não chegasse perto das suas filhas. Hoje, a Dina voltou a usar o seu nome de solteira. Uma foto dela começou a circular em 2012 de que ela estava trabalhando em um Walmart, no Texas. Só que as informações do caso acabaram chegando para as pessoas que empregavam ela e ela acabou sendo demitida. E depois disso não se sabe mais o paradeiro da Dina. Bem, gente, esse caso é muito difícil de contar porque se trata de uma criança e de uma criança que não tinha nada a ver com aquilo, ela não tinha a menor ideia do que estava acontecendo e é muito difícil de contar. E toda a negligência que a Dina sofreu a vida inteira sobre a saúde dela, desde a depressão pós-parto até a psicose, que nada disso teria acontecido se a saúde mental dela tivesse sido levada a sério desde o começo. É muito difícil porque o lugar onde eles estavam não era uma igreja, era um culto.
Assim como Jonestown, assim como todos os cultos que a gente conhece, são lugares que não são feitos para fé, que não são feitos para religião, mas que são feitos pela adoração de uma pessoa, de uma personalidade que tem muito poder sobre as outras e de uma pessoa que gosta de mandar. Isso é muito triste, porque essas pessoas, principalmente a Dina, pessoas como a Dina, que ela tava desamparada, sabe? Ela tinha acabado de ter 2 filhas, ela tinha acabado de ter depressão pós-parto, ela tava sensível. Ela precisava de alguém. E esse alguém, infelizmente, foi o Doyle Davidson. Se eles não tivessem encontrado esse homem, muito possivelmente nada disso teria acontecido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo difícil de fazer. Eu espero que vocês gostem desse novo formato de vídeo sobre casos. Eu tô tentando trazer tudo da melhor qualidade possível. Se vocês tiverem alguma dica, alguma crítica construtiva, podem deixar. Eu tô tentando também melhorar a minha dicção, eu não sei se vocês estão percebendo. Eu espero que esteja bom, espero que esteja dando pra entender, espero que as legendas automáticas estejam funcionando. E é isso, muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau!